Espectadores da Sport TV, muito boa noite, bem-vindos a mais uma partida da Gold Cup. Estamos em Foxborough, no Massachusetts, Gillette Stadium. Grupo D, segunda jornada, Canadá-Cuba. O Foxborough Stadium com uma muito diminuta assistência para acompanhar esta partida, que não é de facto de grande cartaz, entre duas equipas que estão nesta altura em situações diferentes. O Canadá já efetuou uma partida, Cuba está a estrear-se nesta edição 2003 da Gold Cup, uma organização da CONCACAF. É um jogo que, em caso de empate, dará ao Canadá o passaporte para os quartos de final. Porquê? Porque, como já disse, o Canadá já se estreou e estreou-se com uma vitória 1-0 frente à Costa Rica. Um golo apontado por Paul Stalteri. Um resultado talvez surpreendente. A Costa Rica era tida como uma das mais fortes seleções presentes nesta Gold Cup. E com este triunfo, o Canadá deu realmente um passo gigante rumo aos quartos de final da prova, que de resto já venceu por uma vez em 2000. Gold Cup que vai na 7ª edição. O Canadá é uma das equipas que já inscreveu o seu nome, uma das seleções que já inscreveu o seu nome no livro dos vencedores. As outras são ambas também seleções norte-americanas. Estou a falar do México, que já venceu a Gold Cup por 3 vezes, e os Estados Unidos da América por 2. Aliás, os Estados Unidos são os detentores em título da prova. Estados Unidos e México que organizam em simultâneo esta edição 2003 da Gold Cup. Mas estava a dizer justamente que o Canadá já conquistou 3 pontos neste grupo D e está de facto muito bem encaminhado para aceder aos quartos de final, já que estamos a falar de grupos com 3 equipas, sendo que as duas primeiras apuram-se para a fase seguinte. Do outro lado está a seleção cubana, em teoria a mais fraca das 3 que integram este grupo D, e digo em teoria porque, por exemplo, no ranking da FIFA a seleção de Cuba está à frente da seleção canadiana. É verdade que qualquer uma das classificações é modesta. Cuba ocupa o posto número 63 do último ranking atualizado da FIFA e o Canadá é o 78º país. Portanto, estamos a falar em qualquer caso de classificações modestas. Mas dizia eu que Cuba estreia-se então nesta partida e estará a pensar precisamente naquilo que os canadianos também estarão. É que um empate, porventura, seria um excelente resultado para qualquer uma das equipas. É que o Canadá ficaria com 4 pontos e a qualificação assegurada. Cuba com 1 ponto, bastando-lhe depois um empate frente à Costa Rica para conseguir a qualificação. Um empate que, em qualquer caso, não vai ser nada fácil de conseguir. Mas enfim, isto é teoria. Na prática vamos ver o que é que este jogo nos reserva. O Canadá será eventualmente favorito. Vamos ver se a seleção canadiana vai ou não tentar jogar apenas para conseguir o tal pontinho que lhe garante automaticamente a qualificação. Do outro lado, a seleção cubana, que tem realmente um fraco currículo nesta prova, tem apenas 2 participações e nunca passou da primeira fase em edições anteriores, e tem também a estatística contra si, é que em 6 jogos disputados com o Canadá venceu apenas 1, perdeu 3 e empatou 2. Curiosamente, no último jogo que realizaram entre si, as 2 seleções empataram. Lá está, o tal empate que basta ao Canadá para se apurar e que a Cuba poderá dar um jeitão. Estão ouvidos os hinos dos 2 países. Os jogadores de ambas as seleções cumprimentam-se nesta altura. As bancadas do Gillette Stadium em Foxborough apresentam um aspecto desolador. É quase certo que vai entrar muito público ao longo da partida, porque a seguir os Estados Unidos vão jogar. É de resto uma partida que pode ver também aqui na Sport TV a partir da 1h30. Os Estados Unidos que vão defrontar a Martinica, os Estados Unidos que já venceram na primeira partida El Salvador, aqui neste mesmo estádio, e nessa altura o Gillette Stadium aqui em Foxborough estava de facto muito bem composto de público, praticamente cheio. Cá está a seleção cubana: Molina, Márquez, Minoso, Cruzata, Pérez, Ramírez, More, Castaneda, Colomé, Fernandes e Faife. O selecionador é o peruano Miguel Company.
É assim que a seleção cubana vai jogar. Quanto ao Canadá, Fenwick, Hastings, DeVos, Talteri, Imhoff, McKenna, Nash, Dazovic, Canizales, Pozniak, Hirschelt. Cá está então a seleção do Canadá, que para já apresenta diferenças em relação à equipa que fez o primeiro jogo nesta Gold Cup, com a tal vitória conseguida pelo Canadá frente à Costa Rica, com um gol a ditar a diferença, 1-0 para o Canadá. Cá está o árbitro da partida, Peter Prendergast, e a todo o instante vamos então ter o início do jogo. Passo em revista os resultados até agora obtidos nesta Gold Cup. No grupo A, o México defrontou o Brasil, as duas equipas que porventura terão maiores pergaminhos nesta prova, embora o Brasil nunca a tenha vencido. O Brasil que se apresenta aqui como seleção convidada, a exemplo da Colômbia. São dois países que integram outra confederação da FIFA, a CONMEBOL, mas a CONCACAF convidou então o Brasil e a Colômbia para fazerem então um número de 12 seleções presentes neste torneio oficial patrocinado pela FIFA e organizado pela CONCACAF. O México venceu o Brasil por 1-0, gol de Borghetti. No grupo B, a Colômbia venceu a Jamaica por 1-0. No grupo C, os Estados Unidos venceram por 2-0 El Salvador. E neste grupo D, o Canadá, uma das equipas em presença aqui esta noite, já venceu, como eu já tive a oportunidade de dizer, a Costa Rica por 1-0. Tudo apostos para o início da partida. É a seleção cubana que vai dar o pontapé de saída. Cá está o árbitro Peter Prendergast. E está tudo a postos neste ambiente muito calmo, muito tranquilo aqui em Foxborough, no Massachusetts, para esta partida que, pelos vistos, não concitou as atenções norte-americanas. Há alguns adeptos do Canadá e também alguns, suponho que imigrantes cubanos que estão aqui a acompanhar a seleção do seu país, a seleção cubana a jogar nos Estados Unidos, uma situação que não é muito habitual, é um sinal dos tempos. Início do jogo. Vamos então ver como é que Cuba vai encarar esta partida. Cuba que, como já tive a oportunidade de dizer, tem duas participações na Gold Cup até hoje. Uma em 1998, outra em 2002. Em nenhuma das circunstâncias ultrapassou a primeira fase. Cuba que em 2002, na última edição desta prova, conquistada pelos Estados Unidos, uma prova de resto disputada também nos Estados Unidos, no ano passado, com o primeiro remate à baliza, a sair justamente do pé direito de um jogador cubano, mas dizia eu que os resultados alcançados por Cuba nessa edição de 2002 da Gold Cup foram estes. Empatou a 0 com a Coreia do Sul e perdeu com os Estados Unidos por 1-0. Não foi uma participação brilhante, mas pode dizer-se também que não houve resultados desnivelados. Cuba conquistou inclusivamente um ponto, mas não deu para que seguisse em frente na competição. Aos quartos de final passaram os Estados Unidos e a Coreia do Sul, os Estados Unidos que de resto iriam vencer a prova. O Canadá tem um currículo bastante diferente na Gold Cup. É uma seleção que participou em todas as edições, 6 em 6, e já conseguiu vencer de forma sensacional em 2000, batendo na final a Colômbia, imagine-se, por 2-0. No ano passado foi terceiro classificado, bateu a Coreia do Sul no jogo de qualificação para o terceiro e quarto lugares por 2-1.
nos anos anteriores nunca passou da primeira fase, o que também não deixa de ser curioso. Estamos nos primeiros instantes da partida. A todo instante vamos ter acesso às constituições das equipas. Cuba continua a pressionar o Canadá. Estamos com 3 minutos nesta primeira parte. Cá está o cruzamento para as mãos do guarda-redes canadiano, que lança de imediato o seu contra-ataque sem sucesso. O Canadá a sentir algumas dificuldades nesta fase inicial, é bom de ver. Cuba está de facto mais pressionante e pode dizer-se inclusivamente que a equipa do Canadá, comandada pelo alemão Holger Osiek, ainda não passou do meio campo, o que não deixa de ser curioso, pese embora o facto de estarmos apenas com 4 minutos nesta partida. A repetição do momento em que um jogador cubano rematou a bola violentamente. A bola terá tocado no braço de um jogador canadiano em plena área, só que fica a ideia na repetição de que não há qualquer intenção em fazê-lo. Creio que o árbitro, o Sr. Peter Prendergast, esteve bem. Esta seleção canadiana, comandada por Holger Osiek, um treinador muito experimentado, apresenta um conjunto de futebolistas que jogam quase em igual número dentro e fora do seu país. Há vários imigrantes nesta seleção canadiana. Seleção canadiana que, e cá está um plano do selecionador peruano que comanda a equipa de Cuba, Miguel Company, mas dizia eu que a seleção canadiana tem uma particularidade, tem uma matriz britânica no seu futebol, um bocadinho a exemplo daquilo que se passava com os Estados Unidos, mais aqui há uns anos atrás do que agora. Mas em qualquer caso é uma equipa que não é fácil de bater, para já pela sua tremenda capacidade de luta e depois também pela complexão física dos seus jogadores. Não é que os argumentos futebolísticos sejam de estarrecer, mas são estes, de facto, são estas as principais armas da seleção canadiana. A seleção do Canadá que na Gold Cup de 2000, aquela que venceu, deixou para trás equipas como o México, como a Trindade e Tobago e na final a Colômbia, fazendo de facto uma grande prestação nessa edição da prova. Quanto à seleção cubana, de facto estamos a falar de um país que não tem no futebol o seu desporto favorito, toda a gente o sabe. Há muito mais adeptos de beisebol do que de futebol, mas o que é facto é que as coisas têm melhorado bastante nos últimos anos com a chegada de Miguel Company e há 2 jogadores que se destacam nesta equipa cubana. Estou a falar do avançado Fernández e do médio Márquez. Uma seleção cubana que ainda não há muito tempo derrotou a Jamaica por 2-1. Jamaica que tem outro estatuto no concerto do futebol mundial. Cuba que insiste, estamos praticamente com 7 minutos nesta primeira parte. Mas oportunidades de golo até agora nem vê-las. Há ali um fora de jogo, claramente, nada a dizer. E o Canadá continua a mostrar sérias dificuldades numa altura em que vemos o selecionador do Canadá, o alemão Osiek, demonstrando alguma apreensão com estes primeiros minutos e com as dificuldades evidentes que a sua equipa está a sentir.
livre para a seleção cubana. Cuba que coloca muita gente lá na frente, 4 homens na área do Canadá. O livre a partir. A insistência dos cubanos, um remate sem qualquer perigo. A pontaria não tem sido realmente brilhante nos vários ensaios que a seleção cubana já fez à baliza do Canadá. Vamos ver se é desta que o Canadá consegue organizar uma jogada com princípio, meio e fim. Mas não, a seleção cubana está realmente a portar-se muito bem nestes minutos iniciais. Bem jogado, excelente a tabela, a desmarcação, creio que há ali um fora de jogo. Fiquei com a ideia de que o avançado cubano estaria porventura adiantado. A desmarcação foi muito rápida, o passe também. Posso ter visto mal. Mas quem não está a ver mal as coisas é com certeza o Olguer Osiek, que não está nada satisfeito. Acabámos de o ouvir gritar para dentro do campo. E creio que tem motivos para isso, porque realmente a seleção do Canadá está a sentir enormes dificuldades. Muito bem, já nos chegou então a constituição das equipas. O lançamento para o Canadá. É Castaneda quem vai colocar a bola, parecia que na área, acabou por arrepiar caminho. E pontapé de baliza para Cuba, até agora completamente inofensiva esta seleção canadiana, que traz 3 pontos no bolso para este jogo, fruto da vitória feliz frente à Costa Rica. É verdade que não impressionou por aí além a seleção do Canadá nessa partida, mas esteve francamente melhor do que aquilo que está a mostrar nestes primeiros 10 minutos do jogo. Este é Mendia a tentar colocar a bola lá do outro lado e mal. Lá vem o Canadá com Stalteri, o homem que marcou o gol frente à Costa Rica, a tentar progredir ali pelo esquerdo e a não conseguir fazer em condições. Stalteri, um dos vários imigrantes desta equipa do Canadá, joga no Werder Bremen, na Bundesliga. E o meio-campo cubano continua ali a dar cartas. Lá vem Cuba. Vai o cruzamento e a bola a ser despachada pela linha lateral. Evidentemente, todos os jogadores que integram a seleção cubana jogam no seu país, ao contrário daquilo que se passa na seleção canadiana. Pressão muito alta da seleção de Cuba, a recuperar consecutivamente a bola à saída do meio-campo do Canadá. Os comandados de Olguer Osiek nem chegam a passar a linha divisória do terreno, como é fácil de ver. E tivesse Cuba outra capacidade ofensiva e provavelmente o Canadá estaria com maiores dificuldades ainda nesta fase do jogo. Bem protegida a bola pelo jogador cubano, mais forte, ali a resolver a situação. Agora Minhoso a perder-se em dribles e a perder a bola e a atingir também um adversário, ali nas barbas do árbitro Peter Prendergast, que manda jogar. Não ficou muito bem tratado o jogador canadiano. Cá está ele.
E bom, estas alterações que Olguer Osiek promoveu na seleção canadiana não estão, nesta altura, a resultar, nem pouco mais ou menos. Cá está o momento em que McKenna, aliás, Stalteri, se lesionou naquele duelo com o Minhoso. Guarda-redes Molina, jogador do Villa Clara que dá vários jogadores a esta seleção cubana. E agora temos o guarda-redes Fenwick, habitualmente um jogador com quem o selecionador Osiek conta. Ele joga na Escócia ao serviço do Hibernian. E cá está uma jogada perigosa, pode ser o gol. E aí está. É o golo do Canadá, aliás de Cuba, aos 14 minutos nesta primeira parte. Muito bem apontado por Colomé. Cuba a adiantar-se no marcador e com toda a justiça. A festa da mini claque cubana. E repare-se, não há nenhum fora de jogo. O que há é uma desmarcação muito bem feita. O passe também é bom. E depois um remate forte, rasteiro, cruzado, sem dar qualquer hipótese a Fenwick. Está feito o primeiro da partida. Retifico, foi More quem marcou e não Colomé. O passe é que é de Colomé. Assim é que está certo. Foi o número 10 de Cuba, Lester More, quem marcou. Seleção cubana na frente. Olguer Osiek não está absolutamente nada satisfeito, como acabamos de ver, mas creio que ninguém pode pôr em causa a justiça desta vantagem, porque Cuba tem dominado completamente a partida. E pronto, está cumprido um quarto de hora nesta primeira parte. O Canadá está a perder. De alguma forma, Olguer Osiek estará arrependido de ter feito uma série significativa de alterações na sua habitual equipa. Não ganhou absolutamente nada com isso, já está a perder. Estaria seguramente à espera de conseguir pelo menos um ponto nesta partida que apurasse imediatamente o Canadá para os quartos de final, mas as coisas podem complicar-se a partir de agora, porque Cuba está a jogar muito melhor. E da maneira que as coisas estão, o Canadá vai ter de suar. Falta sobre Stalteri, já cobrada. E agora pode ser o gol do empate. Ali um buraco da defesa cubana. E um remate fortíssimo e também algo precipitado, eu diria, a dar origem a uma situação extremamente perigosa. Foi McKenna quem aproveitou ali a falha clamorosa do central cubano. Parou muito bem a bola no peito, rematou de primeira, é um facto, mas apenas com muita força e sem qualquer direção. Uma boa oportunidade para o Canadá empatar. O Canadá que não tinha feito nada para lá conseguir chegar. Fora de jogo. No ataque cubano, 17 minutos nesta primeira parte. A seleção da Costa Rica, obviamente, interessadíssima no resultado desta partida. E se por acaso a seleção cubana vencesse este jogo, teríamos na derradeira jornada este grupo D sem nenhuma equipa apurada a ter de aguardar pela última partida, aquela que vai justamente colocar frente a frente as seleções de Cuba e da Costa Rica.
Canadá agora a tentar subir no terreno depois do golo sofrido. Dá a sensação que a seleção norte-americana acordou depois de entrar literalmente a dormir na partida, talvez com algum excesso de confiança à mistura. E Cuba de facto surpreendeu, conseguindo o golo e conseguindo encostar às cordas a seleção canadiana. O Canadá tenta responder, é evidente esta tentativa de fazer algo mais na partida, também não deve ser difícil. E lá está Stalteri fazer aquele cruzamento completamente disparatado para trás da baliza de Molina. Molina, capitão de equipa da seleção cubana. Uma das alterações que Olger Osiek promoveu na seleção do Canadá foi justamente a saída do guarda-redes Lars Hitzfeld, guarda-redes do Tottenham. Porventura não se estaria à espera que isso acontecesse, mas o que é facto é que foi mais uma das várias substituições operadas, ou alterações, para ser mais exato, operadas pelo selecionador do Canadá para esta partida. O Canadá que insiste, Stalteri fora de jogo. Pasto McKenna levou muita força, mas há ali uma falta assinalada por Peter Prendergast. 20 minutos e meio nesta primeira parte. Cá está o momento da falta que existiu. E bom, estamos sensivelmente a meio deste primeiro tempo. O Canadá agora finalmente a reagir à vantagem cubana. Os últimos minutos já nos mostram uma clara inversão na tendência do jogo. Cuba tem jogado muito mais perto da sua baliza, ao contrário do Canadá, que finalmente se resolveu a atravessar a linha do meio-campo. Já não era sem tempo. O atraso de Munhoso para Molina, a devolver ao seu central. Este é Pérez, acaba por perder a bola. E o contra-ataque da seleção cubana. Há de facto um toque de bola mais agradável, mais habilidoso por parte da equipa cubana. Parecem mais alegres e empenhados na partida os jogadores comandados por Miguel Company. E não há dúvida que Cuba parece aos poucos estar
a desistir de atacar, muito por força da pressão canadiana. Salteri podia ali ter tentado o pique e o remate com o pé esquerdo, optou por tentar colocar a bola na área à disposição de McKenna, não conseguiu nem uma coisa nem outra. Até agora não tem tido trabalho Odelin Molina, e o mesmo se pode dizer lá do outro lado com o Hirschfeld, embora o guarda-redes canadiano já tenha sofrido um gol. Ataca o Canadá, cruzamento perigoso, pode ser o gol do empate. Muito tempo e depois um remate disparatado para a bancada de Nash. Repare-se, parou a bola no peito e depois a saída de Molina obrigou o jogador canadiano a acertar ali no guarda-redes cubano. É uma excelente intervenção de Molina. Vamos ao canto. O Canadá a subir claramente de produção no jogo. Repare-se como há ali 5 homens da seleção canadiana envolvendo a área de Cuba, tentando pressionar ao máximo, e as coisas estão agora sim complicadas para a seleção cubana. Instruções do peruano Miguel Company para dentro do relevado, muito provavelmente pedindo aos seus jogadores que se adientem no terreno, mas não há dúvida, o Canadá está a jogar de forma completamente diferente. Não parece que era a mesma equipa do primeiro quarto de hora. O que confirma que a seleção canadiana entrou com excesso de confiança nesta partida. Uma falta. Poucas faltas no jogo, poucas faltas nesta Gold Cup, à exceção talvez do Brasil-México, o jogo mais quente, o que se compreende. O estádio Azteca praticamente cheio a assistir a um jogo de grande cartaz, não é o caso. E com o México outra vez a levar a melhor sobre o Brasil. O Brasil que se faz representar aqui com a sua seleção de sub-23, comandada pelo ex-central do Benfica, Ricardo Gomes. Colaborador de Carlos Alberto Parreira, responsável pelas seleções de sub-23. O Brasil que apresenta uma seleção muito jovem, ainda assim com excelentes jogadores. Destaco 3, Kaká, Robinho e Diego. Nomes que dispensam já apresentações. Mas o que é facto é que a seleção mexicana também, obviamente, não é uma equipa qualquer. E jogando com a sua equipa principal, acabou mesmo por vencer o Brasil com alguma facilidade, com alguma sorte, felicidade, queria eu dizer. Mas, apesar de tudo, venceu. Cá está, o remate para uma grande defesa de Molina. Molina que não tinha tido praticamente nenhum trabalho no primeiro quarto de hora e agora, já por 2 vezes, faz 2 intervenções soberbas. Remate para golo de McKenna. Outra vez um duelo particular entre o jogador canadiano e o guarda-redes cubano. E uma grande intervenção de Odelin Molina, para já cotar-se como o homem da partida com estas 2 paradas sensacionais, a evitar outros tantos golos. E o que é facto é que o Canadá já poderia não só ter empatado o jogo, como até já estar a vencê-lo. Reação forte da seleção canadiana e Cuba a encolher-se completamente para dentro da sua baliza. Agora o contra-ataque a não sair. Cuba fez isto muito bem no primeiro quarto de hora, tricotando muito bem a bola no meio-campo, ganhando consecutivamente na luta da bola ali na zona central do terreno,
Uma situação que acabou por se alterar completamente a partir do momento em que Cuba fez o gol. Caminhamos para a meia hora. Canto para a seleção cubana, que consegue agora respirar um pouco com o facto de ter conseguido chegar à linha final. E um remate que poderia ser perigoso, mas mal executado. Remate de Colomé, o homem que fez o passe para o golo de Lester Moré. O golo que dá vantagem à seleção cubana nesta partida, da segunda jornada do grupo D da Gold Cup. Está com o Canadá. Este é Pérez. Entregar mal. Recuperação de Canizales. Outro jogador do Werder Bremen. E ali a bola ultrapassou a linha lateral. Lançamento para Pozniak. Um lateral direito que joga na Suécia, ao serviço do Orebro. Há de facto muita gente nesta seleção canadiana que joga fora do seu país, já o disse, particularmente a Inglaterra, o que também não é de estranhar, porque estamos a falar de uma equipa que tem fortes influências de futebol britânico, por razões ancestrais, e que são fáceis de perceber. E pronto, entramos no último quarto de hora desta primeira parte. Cuba vai-se aguentando com algumas dificuldades, é certo, no balanço. Este lançamento comprido de Marques deu origem a mais um pontapé de canto. Pensativo Miguel Company. Este é Castaneda, o homem que ganhou o pontapé de canto depois daquele lançamento longo de Marques. 5 homens de Cuba na área canadiana e uma falta, atacante. Falta de Marques, justamente um dos centrais cubanos. Muito alto. Ia conseguir elevar-se bem, mas a carregar Jason DeVos, um dos centrais do Canadá. Um jogador que joga no Wigan, um clube da Division 1 inglesa. Hastings a jogar ali com McKenna. Bom trabalho, Stalteri. Excelente o passo para McKenna, não há fora de jogo, pode ser o golo. E aí está a defesa outra vez de Molina. Pouco habilidoso agora McKenna, poderia ter ladeado o guarda-redes cubano. Tentou tocar a bola de primeira para o seu lado direito. Molina muito experiente e também bom guarda-redes, por aquilo que se está a ver. A conseguir outra vez resolver a situação. É a terceira vez que Molina nega o golo a McKenna, que já não o deve poder ver à frente. É o mínimo que se pode dizer. Não há dúvida, grande trabalho do capitão e guarda-redes da seleção cubana. É ele o responsável pela manutenção desta vantagem tangencial da equipa comandada por Miguel Company. 3 grandes intervenções a negar por 3 vezes o golo ao Canadá, sempre com o mesmo jogador pela frente. Estou a falar do avançado canadiano McKenna. Kevin McKenna, outro jogador que joga na Escócia ao serviço do Hearts of Middleton.
E de facto o resultado já justificava ser outro. Insiste o Canadá. Canizales, jogador de origem hispânica. Minhoso, bem jogado. Bom trabalho agora da seleção cubana e finalmente o corte de Hastings. Richard Hastings, outro dos defesas da seleção canadiana. Outro imigrante, joga no Sturm Graz, na Áustria. Não é uma seleção brilhante, mas é uma seleção constituída por jogadores com experiência de futebol internacional, particularmente na Europa. E agora temos ali uma situação que vai dar origem à amostragem de um cartão amarelo, o primeiro da partida. Resta saber a quem. Terá sido exatamente Jaime Colomé, um dos jogadores mais habilidosos do meio-campo cubano. Ataca o Canadá. Cruzamento. Molina. Estamos a entrar nos 10 minutos finais desta primeira parte. Stalteri. Tentar ultrapassar Munhoso. Excelente o trabalho de Stalteri. O cruzamento. E o corte fácil de Munhoso. Insiste o Canadá, sem perder tempo. Está a jogar de forma muito razoável nesta altura a seleção canadiana. Há que reconhecê-lo, depois de um primeiro quarto de hora absolutamente catastrófico. A seleção canadiana melhorou muito a sua produção. Bem jogado e falta para cartão. Excelente a antecipação de Castaneda. E a falta claríssima de Fenwick a justificar a amostragem de um cartão, o segundo da partida. Cá está ele ali a esconder-se. Castaneda, o homem que deu origem àquela falta. Vamos ao livre. O cruzamento com muita força. Sem problemas para Hitzfeld, que mesmo assim acompanhou, como de resto é sua obrigação, a saída da bola. Uma panorâmica do belíssimo Gillette Stadium em Foxborough, Boston, Massachusetts, uma das sedes desta Gold Cup. As outras são o Orange Bowl em Miami e o Estádio Azteca na Cidade do México. Muito bom este trabalho de Castaneda outra vez. Ali à procura do pé esquerdo para o disparo, poderia ter jogado com um companheiro, não o fez. Insiste a seleção cubana a melhorar agora um pouco nestes últimos minutos. A recuperação de Stalteri. E lá vem o Canadá. Corte fácil de Marques. Minhoso. Ainda Marques, ainda Minhoso. Muita pressão dos jogadores do Canadá. Bem resolvida a situação pelo jogador cubano. Mau passe. Canizales. A tabela. Com McKenna. E bem. Cruzata a fazer ali uma simulação e a resolver imediatamente a situação. O passe é bom. Pérez, o cruzamento, perigoso. E o corte.
Minhoso. Outra vez a colocar a bola na área. Por aqui é difícil. A bola pelo ar. Os canadianos têm clara vantagem. Os jogadores mais altos da seleção cubana estão lá atrás. Os centrais são realmente bastante altos. Mas do meio campo para a frente é fácil perceber que é a habilidade que impera. Jogadores de baixa estatura, rápidos. Trocando a bola pelo chão, conseguem de facto criar dificuldades à seleção canadiana. Excelente este passe. Dali não há espaço para o remate, o cruzamento. Não há ninguém a aparecer da seleção cubana. Finalmente o alívio. Mal dirigido. Insiste Cuba. E o passe de Marques não levou a melhor direção. Canizales. A bola era para ser endossada a Nash, não chegou lá. Insiste a seleção cubana. Mal no cruzamento. Miguel Company não ficou satisfeito com este trabalho de Lester Moré. Aqui poderia porventura ter parado a bola ou então tê-la endossado rasteira ali para a pequena área. Acabou por não fazer nem uma coisa nem outra. E acabou por desperdiçar uma jogada que poderia ter sido perigosa. Vamos entrar nos últimos 5 minutos deste primeiro tempo. Cuba continua a vencer por 1-0 o Canadá, prometendo uma segunda parte suada para os canadianos, que reagiram muito bem ao golo cubano. Mas o que é facto é que, apesar das várias oportunidades, e foram oportunidades clamorosas que já teve para marcar, ainda não o conseguiu fazer. E o mérito é inteirinho para o guarda-redes e capitão de equipa, Olindo Molino, que está a fazer uma grande exibição. Insiste Cuba. Pontapé muito forte, mas para a bancada foi Lester Moré outra vez. Cuba que consegue a qualificação para esta Gold Cup depois de uma vitória sobre Trindade e Tobago na zona das Caraíbas, ao contrário do Canadá, que estava automaticamente qualificado, a exemplo do México e dos Estados Unidos. E agora? Situação perigosa, com o Hitzfeld ainda a defender, mas havia ali uma situação de fora de jogo. E o tempo continua a passar, estamos praticamente no intervalo. A seleção canadiana continua a acreditar que é possível dar a volta ao jogo. Também penso que sim. Ao fim e ao cabo, o que surpreende nesta partida é o primeiro quarto de hora, a altura em que a seleção canadiana foi completamente surpreendida por Cuba. A partir daí as coisas normalizaram, só que a seleção cubana está muito bem posicionada no jogo, está moralizada, está a jogar bem e sentindo dificuldades aqui e acolá, e realmente já cometeu alguns erros comprometedores, por exemplo ali no eixo da sua zona defensiva. Apesar disso, consegue manter a vantagem, prometendo grande trabalho para o Canadá na segunda parte, claramente. Pozniak a jogar para trás para Fenwick. Mais para o lado para De Vos. Bom trabalho de Imhoff. Acaba por perder. Saiu contra da seleção cubana. Corta Fenwick. Imhoff. Bom passe.
McKenna a chegar atrasado e Minhoso a ganhar o lançamento da linha lateral. McKenna, o grande perdulário da partida, já teve de facto várias oportunidades, 3, nada mais nada menos do que 3 para marcar, todas elas claríssimas. Em nenhuma delas conseguiu desfeitear o guarda-redes cubano. E vamos entrar no último minuto desta primeira parte. Stalteri tem estado bastante discreto, o homem que marcou o gol da vitória canadiana frente à Costa Rica na primeira partida deste grupo. Boa recuperação de Pozniak. Stalteri outra vez a ser solicitado ali pelo lado direito, a ganhar um lançamento de linha lateral. Estamos a 15 segundos de atingir o 45º minuto e um cruzamento absolutamente desastroso de Nash a ser, quem sabe, o último apontamento atacante do Canadá nesta primeira parte. Vamos ter ainda 2 minutos de descontos. Lá está Molina, o homem do jogo, a jogar com Minhoso. Recuperação do Canadá. Mas inconsequente. Vamos ver se Stalteri consegue dar boa sequência a este lance. O cruzamento para as mãos de Molina sem qualquer problema. Praticamente 1 minuto destes 2 de compensação já está concluído. Há um jogador cubano que está nesta altura em dificuldades. Molina a colocar a bola fora do campo. E com a primeira parte prestes a terminar, aquilo que se pode dizer em jeito de balanço é que, não sendo um jogo de cartaz nesta Gold Cup, este Cuba-Canadá está, apesar de tudo, a deixar uma razoável impressão, tendo em conta as forças em presença. Cartão amarelo mostrado a Paul Stalteri. Cuba entrou de facto de forma magnífica, surpreendente em campo. O primeiro quarto de hora é todo da seleção comandada por Miguel Company. Nessa altura marcou mesmo um belo gol, diga-se passagem, um excelente passe de Jaime Colomé para Lester Moré, uma desmarcação perfeita a bater toda a defesa canadiana. Este é o momento em que Stalteri bem poderia ter ficado sossegado em vez de ter feito isto, que é incrível. Cartão amarelo é pouco, na minha opinião, deveria ter sido expulso. Pisando ostensivamente o seu adversário, que está agora a regressar ao terreno, Cruzata. Mas dizia eu, depois o Canadá reagiu e reagiu bem, teve várias oportunidades para marcar, não o conseguiu fazer. Molina a cotar-se como o melhor jogador em campo, repito uma vez mais, o guarda-redes da seleção cubana. E é assim que chegamos ao final desta primeira parte. 1-0 para Cuba, o resultado poderia ser outro, o Canadá já fez por isso, mas a seleção cubana está a lutar muito bem e promete grandes dificuldades para o Canadá neste segundo tempo que se aproxima. Daqui a um quarto de hora voltamos ao Foxborough Stadium para acompanhar este Cuba 1, Canadá 0, segunda parte.
mas para que isso aconteça vai ter pelo menos de mostrar uma coisa que não mostrou no primeiro tempo, que é a capacidade de finalização. Por outro lado, Cuba, que depois daquele primeiro quarto de hora acabou por jogar bem mais cá atrás, tem aparecido aqui e acolá em jogadas de contra-ataque, nunca com o perigo que demonstrou nos primeiros 15 minutos, mas de repente qualquer coisa pode acontecer com os rápidos Faife e Colomé lá na frente, podendo surpreender. Cá está Cuba a entrar como o fez na primeira parte e o golo! Aí está More a marcar outra vez. Hitzfeld não acredita, mas o que é facto é que com 20 segundos nesta segunda parte, Cuba marca mesmo pela segunda vez no jogo. Incrível! Estava justamente a falar na velocidade dos homens da frente do ataque cubano, que mais uma vez surpreenderam completamente a defesa canadiana, que mais uma vez também entrou a dormir no jogo, tal como tinha acontecido no primeiro tempo. E repare-se, 2 homens de Cuba para poderem marcar. Acabou por ser Moré a faturar, ele que já o tinha feito no primeiro tempo. É o segundo da partida. E ainda para a seleção cubana 2-0, a coisa complica-se tremendamente para a seleção canadiana. Com 20 segundos, repito, nesta segunda parte, Cuba marca mesmo. Molina ali a sair aos pés do jogador canadiano, queixa-se de Nash ter entrado de pé à frente, creio que tem alguma razão, mas o que é facto é que Molina resolveu mais uma situação. Entretanto, já vimos que o número 18 da seleção cubana entrou em campo, Cervantes. Resta saber quem é que substituiu, já vamos tentar perceber quem foi o homem que abandonou, mas o que importa perceber nesta altura é que o Canadá tem pela frente um osso muito duro de roer a partir de agora. As coisas já não estavam fáceis, a partir de agora complicaram-se tremendamente. Início de segunda parte absolutamente explosivo por parte da seleção cubana. Bola ao centro, colocada lá no lado direito, cruzamento de Faife, é rapidíssimo, já o tinha dito. E depois More a aparecer outra vez no coração da área, a marcar sem qualquer hipótese para Lars Hitzfeld. Está feito o segundo da partida. O Canadá vai mesmo ter de correr atrás do prejuízo a partir de agora. Canadá a insistir, tal como o fez durante 30 minutos da primeira parte. Olha o gol que pode surgir, não? Um remate inofensivo de Stalteri e depois Molina ali a adornar o lance, a defender a bola com o joelho e a dar ali sucessivos toques na cara do avançado canadiano. Cá está a jogada de Faife, o cruzamento é bom, o remate não tem defesa, a jogada é muito boa. Lester Moré a marcar pela segunda vez nesta partida. E a ombrear com o seu guarda-redes na competição pelo título de melhor jogador em campo, pela importância que tem revelado. Lá está Faife, outra vez a recuar, a jogar com Pérez, Minhoso a entregar mal, Stalteri, a antecipação de Colomé. São realmente mais rápidos sobre a bola os jogadores cubanos, mais leves, mais habilidosos também. Mas o Canadá parece ainda não ter desistido de lutar pelo resultado. E faz todo o sentido, porque ainda estamos praticamente com toda a segunda parte pela frente. Agora que as coisas estão muito mais complicadas, é óbvio que disso ninguém terá dúvidas. E agora um pontapé que poderia ser perigoso, ali a tentar Imhoff surpreender o guarda-redes Molina, com Holger Osiek dando uma vez mais mostras de grande insatisfação. Osiek promoveu várias alterações na equipa do Canadá, pensando que
teria uma partida bem mais tranquila pela frente. E o resultado é isto que estamos a ver. O Canadá está a perder por 2-0. Canadá que ao longo deste ano de 2003 realizou muito poucas partidas, 4 particulares. Apenas com uma vitória, 4-2 frente à Líbia, 3 derrotas. 4-0 para os Estados Unidos, 2-1 vitória da Estónia e no passado mês de junho 4-1 derrota frente à Alemanha em Wolfsburgo. Nesta Gold Cup o Canadá já venceu por 1-0 a Costa Rica, gol de Paul Stalteri, como já tive a oportunidade de dizer. Por isso bastaria um empate à seleção canadiana para conseguir a qualificação. Mas as coisas estão longe de apontar para aí. Fernandes está lesionado. 6 minutos nesta segunda parte. Cá está o momento em que Fernandes se lesionou. Sozinho. Pisou mal o relevado. Partida interrompida. Olhemos então para aquilo que Cuba tem feito este ano de 2003. Mais jogos realizados, 8. 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Jogou por 3 vezes com a Jamaica. 3 jogos, 3 resultados diferentes. Primeiro 0-0 em Havana. Depois uma derrota frente à Jamaica, também em Havana, num particular, por 1-0. Há poucos dias, em jogo de preparação para esta Gold Cup. Uma vitória muito interessante e muito agradável frente a esta mesma Jamaica, os Reggae Boys, por 2-1. Jamaica que ainda ontem vimos fazer a vida cara à Colômbia, perdeu por 1-0 e com um pouco mais de justiça poderia perfeitamente não ter saído derrotada dessa partida. 2 jogos também com o Panamá, particulares, de Cuba, durante este ano de 2003. 2 derrotas, por 1-0 e por 2-0, ambos na cidade do Panamá. E depois uma fase de qualificação espetacular da seleção cubana para esta Gold Cup. 3 jogos, 3 vitórias. 3-2 a Guadalupe, 2-0 à Antigua e 3-1 à seleção de Trindade e Tobago. O melhor marcador, claro, é Lester Moret, tinha 3 golos apontados. Agora, com os 2 que leva nesta partida, passa para 5 os golos marcados pela sua seleção neste ano de 2003. Está com o Canadá, Nash, o cruzamento. Bom corte de Cruzata. Não há falta nenhuma. Ganha ali na raça Hastings. Depois entrega mal. A seleção cubana a tentar sair para o contra-ataque. Muita pressão do meio-campo canadiano. Este é Faife. É muito rápido este extremo direito. O mérito do segundo gol vai inteirinho para este jovem extremo direito. Outro jogador do Villa Clara. Nash, bom trabalho para Stalteri. Não há ninguém ali no coração da área. Stalteri à espera. Tem de recuar ali com Fernandes. Atrás dele. Saída de Molina em falta. Reclama o guarda-redes de Cuba. O árbitro da partida acaba por nada assinalar. E as coisas estiveram ali muito complicadas. Insiste o Canadá, 4 homens na área. O cruzamento, o golo, não! A saída de Molina, muito bem. Ali a negar o golo a Nash para desespero de Osiek.
Molina continua em grande nesta partida. E o Canadá continua incessantemente à procura de o desfeitear. Lá está Molina. 10 minutos nesta segunda parte. Hastings. O atraso para Hirschfeld. E o Canadá não sai dali. Cuba com 3 homens muito adiantados. O Canadá tenta sair com a bola jogada. Só que as linhas de passe estão complicadas e provavelmente Lars Hirschfeld vai mesmo ter de colocar a bola longa lá na frente. É o que faz. Stalteri a perder para Munhoso. Faife. Excelente. Grande arrancada do homem de Cuba a passar por toda a gente. Continua. E finalmente o corte para Hirschfeld. Bom esforço do jogador cubano. Agora uma má reação do jogador de Cuba pelo facto da bola ter ultrapassado a linha lateral, situação com a qual ele não concordou. Foi Cervantes, o homem que entrou nesta segunda parte. Poderia ter visto perfeitamente o cartão amarelo. E Cruzata está de novo lesionado. Substituição de Fernandes, o homem que há pouco se lesionou também. Entorce certamente a avaliar pela forma como ele pisou o relevado e imediatamente caiu. Para o seu lugar avança Rivero. É a segunda alteração na equipa cubana depois da entrada de Cervantes. E estamos quase em cima do primeiro quarto de hora desta segunda parte. A segunda parte que começou muito mal para o Canadá, tal como já tinha acontecido no primeiro tempo. Primeira jogada deste segundo tempo deu o gol para Cuba, estavam decorridos 20 segundos. O Canadá tenta não desfalecer nesta partida, não dá mostras de estar abatida animicamente a equipa comandada por Olger Osiek. E é de facto essa uma das características desta seleção canadiana. Não tem muito futebol, mas tem muita raça e só desiste mesmo no último minuto. Muito bom o trabalho de Pérez. Lá vai ele. Falta claríssima. Falta de Imhoff. Jogador do St. Gallen da Suíça. O livre a ser cobrado por Rivero lá para o outro lado. Bom trabalho do jogador cubano. Ganhar o canto, não. Pontapé de baliza, diz Peter Prendergast. Bom pormenor de Castaneda.
Stalteri, não há fora de jogo. Nash, o cruzamento, pode ser o golo! Não, o remate acaba por não acontecer porque há ali um desvio instantes antes que lhe tira positivamente o pão da boca. Fiquei com a ideia de que McKenna foi surpreendido com um ligeiro desvio do defensor cubano. Vamos ver se ele tocou ou não na bola. Talvez não. Foi mesmo McKenna quem acabou por cabecear. Repare, se ele não estaria a contar com a impulsão do defesa cubano e acabou por não acertar bem na bola. Sempre McKenna tem o mérito de aparecer no sítio certo, mas tem também o enorme demérito de não conseguir concretizar nenhuma das situações que se lhe deparam, e já foram muitas. Hastings, Hitzfeld, e agora não há falta nenhuma. O que há é um excelente corte do defesa cubano. Colomé tentava jogar com Lester Moré, mas não houve entendimento entre os dois jogadores, ao contrário daquilo que aconteceu no primeiro tempo, na altura em que Cuba marcava o primeiro gol. McKenna ali a perder claramente para Marques. Bom trabalho de Jaime Colomé a dar e a receber. A jogar com Minhoso. McKenna. Mal passe. Muita precipitação por parte de McKenna. Molina. Imhoff a perder. A recuperação de Hume, jogador do Canadá que entrou nesta segunda parte, por aquilo que se está a ver, número 17. E uma falta assinalada a Castaneda. Stalteri, ali a tentar receber a bola de McKenna. Stalteri, a simulação, já não sai dali, agora o passo para trás, só que Imhoff estava fora da jogada. A insistência do Canadá. Bom esforço de Vos. Este é Hume, o cruzamento com muita força e para trás da baliza. Jan Hume, mais um jogador canadiano a alinhar numa equipa inglesa de segundo escalão, o Tranmere Rovers. Cá está ele. Hastings, ali a jogar com Dazovic, o passe não foi o melhor, bom esforço do seu companheiro. Agora uma falta ali no meio campo por parte de Hume. Cá está, ali em luta com Castaneda. E dá a sensação de que aos poucos o Canadá está a deixar-se ir na partida. Cuba parece ter o jogo controlado nesta altura. Evidentemente que um gol do Canadá nos próximos minutos iria alterar completamente as circunstâncias.
mas já esteve a jogar melhor a equipa comandada por Olger Osiek. Stalteri então está uma sombra daquilo que fez no primeiro jogo frente à Costa Rica. Mais uma lesão. Mais uma interrupção. 20 minutos nesta segunda parte. Muito confuso o jogo nesta altura. Os jogadores do Canadá não conseguem aproximar-se com perigo da zona mais recuada da seleção cubana. É verdade que tentam partir com jogadas organizadas lá para a frente, só que as coisas não estão a funcionar. E agora Stalteri ganha ali na antecipação, depois de uma indecisão de Cruzata, só que está muito sozinho. Minhoso corta. Hume para o lançamento. Stalteri. Mais um corte. A bola não sai. Ainda Stalteri. Muito poderoso, mas pouco inspirado nesta partida. Hastings. Mais para trás para DeVos. Este é Dazovic. Insiste Dazovic, jogador do Vancouver Whitecaps. Cruzamento. E há ali uma falta atacante de Stalteri. E presumo que pela cabeça do selecionador cubano, o peruano Miguel Companhia estará a passar mais ou menos isto, é que as coisas estão-se a compor. Cuba pode mesmo vencer esta partida frente ao Canadá, numa altura em que o cartão amarelo é mostrado a Fenwick, e bem, entrada dura sobre Castaneda, o que significa que Fenwick vai para a rua. Já tinha um cartão amarelo, pelas minhas contas, mas a avaliar pela sua presença no relevado, o primeiro cartão amarelo não lhe terá sido mostrado. E lembro-me perfeitamente da jogada. É incrível que esse cartão não lhe tenha sido mostrado. Uma jogada em que um jogador cubano na primeira parte ia para a baliza, isolado, passou por ele e Fenwick acabou por placá-lo. E estranhamente não viu o cartão amarelo. Por isso mantém-se em campo. Mas não deveria estar. Estamos quase com 25 minutos nesta segunda parte. Há um jogador cubano a receber assistência fora do campo. Um lançamento para Faife. Cuba a tentar ganhar tempo nesta segunda parte. E o Canadá, de alguma forma, como já tive a oportunidade de dizer, gradualmente a aceitar este resultado, com o jogo a ressentir-se disso mesmo. Creio mesmo que só se o Canadá marcar rapidamente é que as coisas poderão ganhar ainda alguma emoção. Hastings. Muito bem a defesa cubana, mesmo nos lances aéreos. Ramírez
Passe é bom. 3-2. Moré nem remata nem passa. Quis servir ali um companheiro e acabou por desperdiçar a possibilidade de fazer um hat-trick nesta partida. A ideia até que não era má, mas a execução, essa foi péssima. Não há dúvida que Moré tinha ali um companheiro muito bem posicionado. Lá está ele, Lester Moré. O homem que marcou os 2 golos do jogo até o momento. Joga no Ciego de Ávila, em Cuba. Nash a tentar furar, a cair, com falta, diz Peter Prendergast. É de facto uma falta clara e dura e merecedora, na minha opinião, de cartão amarelo. Cruzata foi o homem que a cometeu. Cá está o peruano Miguel Company ali a sofrer com o jogo. Vamos ao livre. O cabeceamento. Reclama-se ali uma falta. Peter Prendergast não atende a reclamação de McKenna. Bom, e agora começa a ser um bocadinho repetitivo. Os jogadores cubanos permanentemente caídos no relvado. McKenna que reclamou ali ter sido vítima de uma sanduíche. Mas o que é facto é que uma das partes da sandes é que ficou maltratada, aparentemente. Fica a ideia de que nada se terá passado com o jogador cubano. Está simplesmente a tentar ganhar algum tempo e não mais do que isso. É pelo menos a ideia com que se fica destas sucessivas lesões ao longo dos últimos minutos. Luta-se cada vez mais, joga-se cada vez menos aqui no Gillette Stadium em Foxborough, na segunda jornada do grupo D da Gold Cup. O Canadá partiu para este jogo com a convicção de que conseguiria hoje o apuramento. Bastava-lhe um empate depois da vitória frente a Costa Rica, mas as contas saíram completamente furadas, pelo menos até o momento, a Olga Rosiek, que acabou por colocar em campo muitos jogadores que habitualmente não são titulares na seleção canadiana. E de facto não ganhou nada com isso. Hastings. É a pior fase do encontro até agora. Cuba a defender e a utilizar alguns processos já um bocadinho ultrapassados, com os jogadores constantemente a tentarem ganhar tempo, e o Canadá mostrando muitas dificuldades para conseguir chegar à baliza de Molina. E não tarda nada, vamos entrar no último quarto de hora do jogo. 2 golos de vantagem para Cuba, parece já uma distância quase irrecuperável para os canadianos. Deixaram passar muito tempo sem que a reação surgisse. Se tivessem marcado, as coisas seriam seguramente diferentes. Agora está tudo muito mais complicado. Recuperação de Jaime Colomé, ali a jogar com Faif, a entregar mal. A recuperação de Nash. Joga-se ping-pong nesta altura. Stalteri. O remate e a defesa de Molina a 2 tempos. Stalteri poderia ter progredido mais. Acabou por rematar de imediato. O remate saiu forte, mas era difícil bater Molina dali.
E agora, uma grande oportunidade para o Canadá. A entrada para o último quarto de hora da partida. Fica a ideia de que Molina terá estado outra vez em grande. Uma vez que vamos ter canto. Não. Desta vez não foi Molina, mas foi um seu companheiro. Creio que foi Castaneda quem tirou a bola da baliza. Depois de um cabeceamento de quem haveria de ser de McKenna. Grande oportunidade para o Canadá. Últimos 15 minutos do jogo. Hastings. Colocar a bola lá bem longe, à entrada da área cubana. Cabeceamento da McKenna, Stalteri a saltar. Marques mais alto e mais poderoso. É de facto um jogador com uma envergadura física notável. E é provável que este último quarto de hora seja de assalto à baliza cubana. O problema é que clarividência e alguma qualidade são situações que não abundam no futebol atacante canadiano. Vamos ter mais uma alteração na seleção do Canadá. Cá está. É Corazin quem vai entrar para o lugar de Hastings. Sai um central, entra um avançado. Curiosamente, Carlo Corazin não tem clube nesta altura. O que não impediu Olga Osiek de o convocar para esta Gold Cup. E este corte de Marques demonstra bem aquilo que Cuba quer nesta altura, que é defender. Stalteri, muito bem jogado, pode ser o golo, mas não, Molina esperou e acabou por resolver com toda a facilidade deste mundo uma situação que parecia quase irresolúvel. Repare-se, como Stalteri tentou ali arrematar com toda a intenção, mas Molina rapidíssimo defendeu. É uma grande atuação do guarda-redes cubano. Claro que Stalteri poderia ter feito melhor. O passe é bom, a desmarcação também. Stalteri tentou, logo no arranque da desmarcação, desfeitear o guarda-redes cubano e, mais uma vez, não conseguiu. Dois jogadores em claríssimo destaque nesta partida, ambos da seleção de Cuba. Ponta de lança Lester Moret, 2 golos apontados, os 2 golos da partida. E claro, o guarda-redes Olinda Molina, que está a fazer uma exibição memorável. Hume. A bola não era para ele, mas ele estava ali daquele lado. O cruzamento, o corte. Olívio que não surge, a insistência de Dazovic, mau passe. E agora, pode sair o contra-ataque de Cuba. Fora de jogo, claríssimo. De Castaneda, quando havia um homem da seleção cubana a desmarcar-se completamente sozinho lá pelo lado esquerdo. Acho que o facto é que Jaime Colomé não viu. Dazovic a jogar com Nash, o cruzamento é bom, pode ser agora o golo, mas não. McKenna, aliás, talvez tenha sido Hume, vamos confirmar exatamente, a dominar muito mal a bola.
da mesma forma que este fora de jogo é tirado ali mesmo no limite. Nem sei mesmo se chega a ver. Talvez. Há ali uma fração de segundo em que o passe deveria ter saído e não saiu. Talvez tenha sido bem assinalado. Agora o que aconteceu a seguir é que é quase imperdoável Hume a não conseguir dominar a bola no peito e a perder uma grande oportunidade. O Canadá a insistir, a ganhar um canto. Entramos nos últimos 10 minutos do jogo. Canto para ser apontado por Nash. Numa altura em que Cuba vai fazer mais uma substituição. Sai Castaneda. Entra Dalcourt. Cá está. Castaneda tocado. Parece ali com um problema muscular. É substituído por Lázaro Delacour. Vamos ao canto. Mais um. Agora do outro lado. Apontado por Hume, com Davos, central canadiano, a ir lá à frente, mas a não conseguir acertar na bola. Lá está Delacour, ele acabou de entrar em campo, fez uma falta, ajeitou ali a bola com a mão. Avançado do Pinar del Rio, acabou de entrar para o lugar deixado em aberto pela saída de Castaneda. E estão esgotadas as substituições da seleção cubana. Vai jogada agora por Hume. Pode prosseguir com a bola. Excelente. Pode jogar para trás. Pode marcar. Não. Incrível. Não faz uma coisa nem outra. Não dá a bola a ninguém. Acaba por rematar direto à baliza e falha de forma inacreditável o golo, que daria com certeza muito sal e pimenta aos últimos minutos desta partida. Repare-se, poderia ter atrasado ali a bola para um companheiro, exatamente Corazzini, que entrou há instantes. Tentou levar a jogada até ao fim e falhou. Egoísmo de Hume. Jogada muito bem feita, mas mal concluída. E sobretudo, nesta altura, era absolutamente proibido fazê-lo. Mais uma substituição, sai Nash. Para o seu lugar avança Hutchinson. Esgotadas as substituições de parte a parte nesta partida. 7 minutos para que ela termine. Vamos ter alguns de descontos. O estádio um bocadinho mais composto para os Estados Unidos, Martinica, que aí vem. Não perca, aqui na Sport TV. É já a seguir. Hutchinson, acabadinho de entrar, ali a tentar passar por toda a gente, consegue ganhar uma falta. Mais um jogador a atuar no futebol europeu, ao serviço do Oysters, na Suécia. Vamos ao livre, Hume. Bem marcado, remate e a defesa de Molina. Intransponível o guarda-redes cubano. Outra vez Hume. E o Canadá tem pouco mais do que 5 minutos para tentar evitar a derrota que seguramente não esperaria nesta partida frente a Cuba. E com esta derrota, caso ela venha a acontecer, o Canadá não consegue a qualificação imediata. Stalteri, Molina fora da baliza, o cruzamento, o remate e o canto. Cuba a defender-se
de toda a maneira efetivo. O remate foi de Imhoff. Ao caminho saiu-lhe Minhoso. Aqui Stalteri não tinha de facto o ângulo para rematar. Acabou por fazer o cruzamento, a bola a ser desviada por um defensor cubano. E depois Imhoff a rematar com muita força contra o corpo de um adversário. Insiste o Canadá. Molina. Há canto ou não? É a pergunta que se coloca nesta altura. Parece que não. E atenção a Cuba, o remate, mas há ali um fora de jogo, creio eu. Não. Afinal de contas, a situação de Lester Moré seria regular. Hirschfeld a colocar a bola de imediato lá na frente. Com alguma precipitação, diga-se passagem, mas também já não há tempo para grandes raciocínios. Com Cuba a tentar aproveitar este esforço desesperado do Canadá para evitar a derrota nesta partida. 2 jogadas consecutivas que já não aconteciam há muito tempo. E o Canadá sempre a mostrar vontade de fazer o melhor possível no jogo, mas realmente as coisas já não apontam para aí. A partir de agora, creio que será mesmo esperar pelo apito final de Peter Prendergast. A menos que alguma coisa possa acontecer. Stalteri à procura do penalti. Poderia ter conseguido. Ali a grande penalidade. Insiste Stalteri e depois lá está Molina a evitar o golo do avançado canadiano. Stalteri agora foi um pouco ingênuo, na minha opinião. Neste momento ele poderia ter conseguido a grande penalidade. Acabou por se atrapalhar com a bola, muito poderoso fisicamente, muito lutador. Ainda prosseguiu com ela, mas já lá estava Molina. Repare-se na recuperação do guarda-redes cubano. Há ali também um ligeiro agarrão por parte de Pérez. E vamos ao canto. Hume. Muitas oportunidades teve o Canadá nesta partida. Uma partida que, apesar de não ter sido fantástica, também não se podia esperar isso de um jogo entre Cuba e Canadá. Acabou por ser muito animado e com muitas oportunidades de parte a parte, particularmente na baliza cubana. E apesar disso, Cuba está a vencer por 2-0. E o mais que à frente se verá. Cuba que ataca. Olha o cruzamento a partir. E a defesa de Hirschfeld. Canadá a atacar já de forma desgarrada. Uma boa recuperação de bola por parte de Corazin. O cruzamento! E a bola não entra outra vez. É impressionante o espírito de entreajuda e de solidariedade dos jogadores cubanos. Agora, finalmente, o guarda-redes Molina foi batido, curiosamente por um seu defesa, a desviar-lhe a bola no último instante. Mas estava lá outro para o que desse e viesse, a evitar o remate final do canadiano. A 1 minuto e meio do fim do jogo, Osiek estará a pensar para com os seus botões que realmente é difícil arranjar tantas situações para marcar e não concretizar nenhuma. Hutchinson a tentar passar e a não conseguir. Há muita gente de camisola branca por ali. Cuba a tentar sair para o contra-ataque com Dalacour. Lá vai ele. A missão de Dalacour é claramente segurar a bola o mais longe possível da sua área. Entregou mal. Quando tinha Faif é cá deste lado. Tentou colocá-la em Lester Moré. Último minuto do jogo. Stalteri a jogar com McKenna. Stalteri, Corazin e McKenna, os 3 pontas de lança fixos nesta altura da seleção canadiana. Tem sido assim nos últimos 25 minutos do jogo. E ainda com Hume lá do lado direito. Mas nem assim o Canadá consegue marcar um único golo até agora. E pronto, mais uma lesão que será seguramente providencial nesta altura. Cervantes está ali caído no relevado.
terá sido porventura agredido por um jogador canadiano, mas não, foi a bola que o agrediu e não era caso para isto, sinceramente. Mas enfim, percebe-se a razão pela qual Cervantes está nesta altura ali prostrado na maca. É que acabamos de entrar no período de compensações. Olha o cruzamento, a saída de Molina, a insistência de Fenwick que acaba por não acontecer. E finalmente o atraso muito longe para Hirschfeld. Cuba a um passo de conseguir uma vitória muitíssimo saborosa nesta Gold Cup, na estreia da seleção cubana na prova. Nesta edição de 2003, depois do Canadá ter vencido a Costa Rica por 1-0, um resultado também um pouco surpreendente. Temos agora esta vitória de Cuba frente ao Canadá, o que faz com que fique tudo em aberto para a última jornada. No próximo dia 16, a altura em que vamos ter um Cuba-Costa Rica. Para já, Canadá e Cuba vão ficar com 3 pontos cada um, sendo que Cuba fica em vantagem no confronto direto. Costa Rica 0 pontos, fica à espera de defrontar Cuba na última jornada. E só então se verá quem são as duas destas 3 equipas que avançam para os quartos de final. Canadá sempre a tentar um remate muito forte, mas por cima da barra já teria existido também ali uma falta. Foi DeVos quem lá foi rematar de cabeça. E vamos ver quanto tempo de compensação vamos ter. A avaliar pelas inúmeras lesões ou pseudo-lesões de jogadores cubanos, é bem capaz de ser um tempo considerável. 2 minutos já lá vão. Falta atacante. Vamos ver se o jogador cubano se vai levantar já ou não. E já não há nada a fazer em relação ao destino desta partida. Stalteri a lançar Corazin. Cruzamento a partir. O corte. E a bola fora. O Canadá podia estar a jogar aqui até amanhã. E oportunidades umas atrás das outras. Umas mais evidentes, outras menos. Sem que a seleção canadiana conseguisse por uma única vez meter a bola dentro da baliza de Molina. Se o fizer agora também, já de pouco lhe vai valer, porque o jogo está no fim. 3 minutos de compensação. A partida continua. E no meio do jogo acabar, o jogo que já não tem mais nada para dar, embora o Canadá continue a lutar, fazendo de facto jus àquilo que é o seu principal atributo, a garra da equipa. Garra que de nada lhe valeu esta noite frente à seleção cubana, registrando uma derrota que para Olga Rosiek, que estamos de novo a ver nas imagens, será muito difícil de digerir. Mais um remate de McKenna ao lado. 4 minutos e 15 segundos para lá da hora. Sem pressas a seleção cubana na reposição da bola em jogo. Minhoso é o homem que vai pontapear lá para a frente. Acredito que o jogo termina aos 5 minutos de compensação, o que significa que faltam ainda 30 para que ele se conclua. Hutchinson. E é assim, o Canadá vai mesmo perder o jogo.
Cuba conquista 3 preciosos pontos, iguala o Canadá na frente deste grupo D. E vamos, como já disse e repito, aguardar pela última jornada, no dia 16, Cuba-Costa Rica, para saber quem são as duas equipas que seguem em frente neste grupo. É tudo, não perca já a seguir os Estados Unidos-Martinica, mais um jogo da Gold Cup para ver aqui na Sport TV. Boa noite, até uma próxima oportunidade.